a autoridade rabínica no judaísmo. Até que ponto ela vai? Um rabino pode contradizer o que Deus falou? Um rabino pode proibir uma permissão da Torá? E talvez ele pode fazer o contrário. Ele pode permitir uma proibição? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo sobre esse tema que é bastante intrigante. Na verdade, é a fusão entre uma Torá divina e uma opinião humana. A lei da Torá escrita e os sábios na Torá oral, os justos que foram profetas, praticamente escreveram o que Deus falou. Por outro lado, rabinos da nossa geração e que decretam leis. Como isso pode se tornar uma realidade e ainda manter um caminho idôneo e puro da nossa Torá? Você com certeza vai amar esse assunto que a gente vai trazer aqui, que é super interessante e curioso. Então aproveita e já clica aqui no curtir aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e simbora falar desse assunto super interessante do judaísmo. Bom, a partir do momento que você lê a Torá, você já percebe a questão seguinte. Ética dos pais na Torá oral. A Deus fala que passou a Torá para Moisés, Moisés para Josué, Josué para os anciãos, para os profetas e no final para os 120 homens da grande assembleia. Lá é dito o seguinte: os sábios disseram, façam cercas em volta da Torá. Os sábios disseram para todos os outros sábios da geração e das próximas, façam cercas em volta da Torá. Existe a Torá sagrada, para que você não peque. Seres humanos, sábios, façam cercas, para que ninguém acabe fazendo algo errado contra a Torá. Mas isso foi um sábio falando. Onde é que Deus falou? Porção semanal, shoftim veshotrim, que significa juízes e policiais. É uma porção da Torá, Pentateuco, Torá escrita, do nossa Bíblia. E lá Deus fala, e vocês terão sobre vocês juízes e policiais, que vão analisar, vão olhar se a Torá está sendo feita da forma certa, e o tribunal rabínico vai chamar as pessoas. E não só isso, como eu vos dou hoje o poder de legislar em cima da minha Torá. Então, exemplo, a pessoa quer comprar uma quipá. E aí vem uma loja judaica que cobra um preço exorbitante. Exorbitante, tem leis para isso. O Maimônides fala que tem um limite de quanto a pessoa pode tirar lucro, principalmente em cima de um artigo judaico. Óbvio que você vai encontrar vários locais do mundo que não são judaicos e vendem artigos judaicos, e a obrigação sobre eles não é a mesma, não recai igual. Mas existem leis o tempo todo, rabínica. Carne com leite é proibido pela Torá comer junto, mas frango com leite é uma proibição rabínica, porque antigamente as pessoas pegavam na feira grandes baldes, né, ou grandes tonéis de madeira, enchiam de azeite ou óleo e botavam carne dentro, porque não tinha geladeira. E aí botava lá carne de frango, carne de boi. E aí, na hora que uma pessoa ia comprar, misturava-se. O que é carne de boi, o que é carne de frango, está tudo misturado. Então quer saber? Vieram os justos, os sábios e decretaram mundialmente, para os judeus do mundo todo, é proibido também comer frango com leite. Não pode comer juntos. Mais ainda, se a pessoa come frango, ele precisa esperar 6 horas pela lei judaica, porque a Torá escrita não fala que precisa esperar exatamente 6 horas, mas vem os sábios e dizem 6 horas é o tempo ideal e correto. Daqui a gente vê que os sábios estão fazendo exatamente o seu papel, cercas em volta da Torá. Mas Rabino Elial, sábios da época antiga é uma coisa, e rabinos hoje em dia? Fica muito tênue essa linha entre a permissão e a proibição, fica muito tênue a autoridade correta rabínica ou talvez uma soberba de um rabino que simplesmente quer mandar. Aonde fica o limite? Até que ponto eu devo até escutar um rabino? E qual o poder que ele tem sobre uma lei judaica? O rabino não vem em nenhum momento substituir o papel de Deus. Muito pelo contrário, ele vem fazer o que Deus ordenou aos rabinos. Vamos falar um pouquinho da diferença entre os sábios e rabinos. Sábios da época antiga muitas vezes atuavam com profecia. Isso aí nem conta, porque com profecia o que Deus falava, ele fazia. Em seguida, nós temos sábios, por exemplo, os Geonim, que eram da época antes da Mishnah, Rishonim, rabinos que começaram a explicar a Guemará,
Aharonim, rabinos depois, mais ou menos depois da Inquisição, e que foram explicando profundamente, século XVI, XVII, XVIII, XIX, foi havendo então a queda das gerações e estamos aqui. Rabinos cada vez mais simples na sua sabedoria, por mais que podem saber muita Torá, não têm o poder de legislar agora uma coisa sobre o mundo todo, mas ainda assim existe um poder muito grande. Existe um dos 613 mandamentos que se chama Asele Harav. Tenha para você um rabino. Por quê? Porque se você tiver dúvida entre 2, 3 caminhos, o que o rabino fala para você faz. Quando você se aconselhar com o rabino, escute o conselho dele. Quando você perguntar para um rabino, rabino, você me deixa, já que você é o meu rabino, você me permite tal coisa? Se o rabino falar permitido, permitido, proibido, proibido. Ele não é Deus, ele não é profeta, mas ele é um ser humano mais sábio. E que é claro, sempre a gente deve escolher com cuidado. Existem muitos rabinos maravilhosos pelo mundo, e existem pessoas que nem sequer são rabinos, nem sequer muitas vezes são judeus hoje em dia na internet e fingem ser rabinos. Então a gente tem que tomar cuidado na escolha. A partir do momento que a gente fez uma escolha madura, com sabedoria, a gente pode relaxar e ficar um pouco mais tranquilo. Próxima questão. Um rabino, um sábio com tribunal rabínico, pode proibir o que era permitido, mas jamais pode permitir o que era proibido. Por quê? Porque quando uma coisa é proibida, é porque Deus já disse é ruim, faz mal. Então nenhum ser humano pode ter a coragem de falar é permitido. Logo, toda proibição da Torá jamais pode ser permitida por qualquer ser humano, nem sequer um profeta pode. Porque se o profeta fala contra o que Deus falou, certeza ele está errado, ou é um falso profeta. Agora, uma coisa que é permitida não significa que ela é obrigatória. Por exemplo, antigamente era permitida a poligamia, um homem casar com mais de uma mulher. Agora, a forma que hoje em dia o homem lidar com a ideia de mais de uma mulher é muito menos espiritualizada, muito menos elevada, muito menos consistente. Hoje em dia, com a materialização do mundo, o materialismo, é muito mais difícil um homem pensar em prover uma vida para 2, 3 mulheres. Ao passo que antigamente eu pegava no campo e construía minha casa. Era uma coisa muito mais leve há milhares de anos atrás. Então, é muito importante saber a diferença. Logo, 1000 anos atrás, veio um rabino chamado Rabbeinu Gershon, que se aconselhando com sábios, fez um decreto que todos os rabinos da área não só apoiaram, como foram lá e espalharam pelo mundo inteiro. É proibido poligamia. Veja bem, os rabinos não estão permitindo algo que era proibido. Eles estão apenas proibindo algo que era permitido e não obrigatório. É obrigatório fazer caridade. Jamais um rabino pode proibir. É obrigatório botar a fita preta, o homem judeu depois de 13 anos, tefilim. Não é um rabino pode proibir. A camisa do homem judeu de 4 pontas com uns fios, tzitzit. Nenhum homem pode proibir. Mas o que é permitido pode um dia ser considerado maléfico ao ser humano, porque ele apenas era permitido, não obrigatório. Isso sim, os sábios têm o poder. O rabino, ele tem algo chamado posek halahá. Poucos rabinos são posek halahá, que significa legislador de leis. Rabino, que também é legislador de leis, um juiz, ele pode decretar para o bairro dele, que lá no bairro dele todo mundo deve rezar na sinagoga às 7 da manhã. Não tem que ter sinagoga com reza oficial às 8. Ele pode, dentro de um contexto, dentro de uma coisa que faça sentido. E ainda assim, todas as pessoas daquele local podem indagar. Tem o direito de falar, rabino, mas pera, eu não entendi, quero entender. Cadê a base disso na lei judaica? Ok? Rabino não é Deus. Você tem o direito sempre de argumentar e indagar. Com respeito, é claro. Mas aquele juiz pode. Agora, alguém que é rabino, ele pode dar conselhos ou até falar para o aluno permitido ou proibido. Mas um rabino que não é juiz, por exemplo, eu, Eliel, não sou juiz. Eu sou rabino formado, mas não um juiz. Eu não posso chegar para a cidade do Rio de Janeiro e falar todos os judeus agora do Rio de Janeiro têm que fazer assim. Não pode. Pouquíssimos rabinos existiram no Rio de Janeiro que têm esse poder, porque ele precisa ser um juiz e ainda tem que ser aceito pela comunidade como uma grande autoridade. Como no Brasil existem mais rabinos assim, principalmente em São Paulo. Então, pessoal, a gente tem que saber a diferença e o próprio rabino tem que saber também até onde vai o seu poder. Se um ser humano, um aluno, uma pessoa da comunidade, começa a perceber que um rabino está fazendo coisas claramente contra a Torá, claramente,
Porque também tem gente que adora julgar mal o próximo e dizer, eu acho que está errado. Não, calma. Achar não quer dizer nada. Eu tenho que ver, evidenciar. Então, eu posso começar a indagar até a autoridade daquele rabino, se ele estiver fazendo coisas proibidas pela Torá. Então é muito importante, quem sabe, toda essa diferença, que a gente coloque isso em prática, buscando um rabino, buscando uma autoridade para a nossa vida, porque rabino, ele é traduzido em muitos locais como amigo. Ele está buscando ali ser o seu melhor amigo, a pessoa que te aconselha de forma correta. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir aqui embaixo. Se você é novo aqui, claro, se inscreve para não perder vídeo novo que a gente sempre tem no canal. Você que quer o tempo todo ter perguntas respondidas num grupo de WhatsApp exclusivo, receber material de Torá, judaísmo e Cabalá todo santo dia, é só você entrar no link aqui embaixo da descrição do nosso grupo exclusivo chamado Juntos Vai Torá. Nem fecha o vídeo, já clica aqui no link, vem participar do grupo e vem ser feliz com muita Torá na veia, muito judaísmo original e autêntico. Tudo de bom, vai Torá e até a próxima!